Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Intelbras, diretamente da ExpoSec 2026. E esse primeiro dia vai ser completamente focado para soluções de casa inteligente. Estou aqui com duas feras, mas antes de apresentar eles, eu queria agradecer a nossa parceira, que é a WD, a Western Digital, que está patrocinando os podcasts aqui da ExpoSec. Então a gente agradece, inclusive, está até aqui no nosso copinho. E antes da gente começar a falar de casa inteligente, eu vou apresentar duas feras que entendem muito sobre a casa inteligente, começando pelo Gui. Então, boa tarde, pessoal. Se apresente aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme, sou responsável hoje pela área de casa inteligente e todos os produtos de energia, como interruptores inteligentes, tomadas inteligentes, filtros de linha, acessórios USB e uma série de outros produtos ligados à energia. Boa. E tô aqui com o mestre Washington também. Washington, fala para quem não te conhece ainda quem você é, o que você faz. Aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Washington Luiz, sou diretor executivo aqui da BO de Consumo. Tem esse timaço hoje aqui comigo para falar de casa inteligente. Vou tentar contribuir, mas eu tenho certeza que a turma que está aqui são especialistas no assunto e vão conseguir trazer para a gente um mundo fantástico de casa inteligente para a gente ganhar mais dinheiro, ganhar mais negócio. Boa. E dar segurança às famílias brasileiras. Perfeito. E falando já, puxando a tua fala, casa inteligente está crescendo demais. A previsão, né, Gui, é 30% para o ano que vem. Então é um segmento que não para de crescer. Cada vez mais as pessoas estão conhecendo casa inteligente, está se popularizando. Pelo que eu estou vendo aqui, 16% das casas do Brasil já tem. É pouco. Uhum. É muito pouco. Muito mercado para explorar, não é? Muito mercado. Tem muita coisa para explorar ainda. Lá nos Estados Unidos já tem diversos produtos de casa inteligente. No Brasil a gente está engateando. Muita gente entra com uma câmera só, né? Ou às vezes uma fechadura digital, mas tem um mundo gigante. Gui, tu que está por dentro de toda essa evolução que está tendo no nosso mercado, o que tu vê de oportunidade para os nossos parceiros? Então, hoje o mercado de casa inteligente no Brasil ainda ele é muito imaturo, né? A gente tem aí outros países, como tu comentou, o mercado dos Estados Unidos, por exemplo, que a taxa de penetração de casa inteligente nos Estados Unidos hoje já bate quase 50%, né? De acordo com algumas pesquisas. Bastante. E no Brasil, no IBGE, do último dado aí que tem recente, apenas 16% dos lares brasileiros com internet tem casa inteligente. E aí a gente tá falando de casa inteligente, mas é muito naquele início, Washington, que é a lâmpada Wi-Fi, o básico, né? O básico, um produto muito plug and play que você não tem de fato uma automação, uma casa inteligente ali que dá para você realmente ter uma casa inteligente, né, dentro do lar brasileiro. Então a gente entende sim que existe um mercado ainda muito potencial, que ele, né, já vou conectar a questão da revenda que a gente falou aqui, mas também um outro mercado que é muito importante no Brasil, que é o mercado de construtoras. Então as construtoras também estão ajudando a potencializar esse mercado. Eu gosto de brincar que há um tempo atrás, quando a gente ia comprar uma casa, cara, era normal a gente às vezes decidir se faria sentido já entrar com a tubulação do ar-condicionado, o cabo de fibra ótica. A gente está passando por um momento de transição muito legal de casa inteligente no Brasil, onde daqui a pouco o meu filho, o filho do Washington, o teu filho, cara, será que ele vai querer entrar numa casa sem que seja a fechadura digital, a fechadura inteligente? Vai ser um produto essencial, né? Não tenha dúvida disso, né? Então, o que era muito comum pra gente lá atrás, e ainda é hoje na nossa casa, tá começando a já criar uma disruptura. E por que eu acho isso, né? Porque a gente tá vendo um crescimento muito forte nas vendas de produtos de casa inteligente, seja interruptor, seja fechadura, e quem se beneficia disso tudo é a revenda, né? Porque a gente tá falando de um produto que, dependendo do nível de produto, exige uma instalação. Sim. Sim. E eu acho que assim, né, Washington, a gente tem alguns vieses que fazem a pessoa entrar no mundo de casa inteligente. Praticidade, comodidade, mas eu acho que o principal é segurança. Perfeito. Segurança, as pessoas começam entrando com a câmera, com a fechadura, que é um produto de segurança, né? Então a oportunidade é muito grande para apresentar para ela, né, o mundo de casa inteligente, não é? E a gente vê nisso, né, Pereira, o que acontece? Infelizmente, nós vivemos num país que é um país inseguro, né? Sim. Cada vez mais inseguro. Entra o governo, sai outro governo, e a gente vê essa insegurança que toma conta da sociedade. E nesse viés de insegurança, a população, ela cada vez mais ela tenta se ajustar, se adaptar para conseguir defender o seu bem maior, que são vidas, né? Sim. Seus filhos, familiares, e o seu patrimônio que lutou com tanto esforço para poder conquistar. E aí, nessa mudança de tecnologia que a gente está vivendo hoje, por outro lado, um lado positivo, a tecnologia está ficando mais acessível à população, que é um ponto importante. Então você tinha 10 anos atrás produtos extremamente inacessíveis, com os custos muito altos, né? Só casa de alto padrão que tinha casa inteligente. Casa de alto padrão, que tinha inteligência, era um negócio muito futurístico ainda, né? Na cabeça, super engenheirados, né? Super engenheirados, difíceis, né? De você poder conectar um ao outro. E a gente vem percebendo essa mudança na cultura do brasileiro,
de procurar realmente produtos que ele consiga ter acesso de maneira financeira. Claro que com isso tem um cuidado muito forte da questão da segurança, né, do produto, claro, né? Claro. Que a gente pode até falar um pouco mais na frente, mas entrando nesse viés da revenda e do consumidor final, a gente vê aí uma grande pista se formando, fazendo com que esse complemento se torne quase que um vetor principal de condução das casas, né, no Brasil, casas e pequenos comércios, né? Sim. E a revenda consegue sim se apropriar desse universo de casa inteligente, de uma residência inteligente, de um pequeno e médio negócio, mas a revenda, chegou o momento da revenda se apropriar disso, né? A gente está vendo um olhar muito forte para o mundo digital, mas o consumidor final, ele carece ainda de um apoio técnico. Sim. Ele carece de alguém. Precisa de alguém preparado. As pessoas têm dúvida, principalmente quando mexe com a tua segurança, né? Exatamente isso. E aí a revenda, ela precisa, a gente fala no interior, né, se adonar desse negócio da solução, e precisa a revenda, ela se colocar à frente disso. E a gente está vendo um movimento muito forte de revendas que estão acostumadas há 10, 15, 20 anos trabalhar com o CFTV, olhar isso como oportunidade. Eu acho que poderia ser um movimento mais acelerado, e deve ser, e a gente está vendo isso crescer na linha do tempo, porque está deixando de ser um complemento. Coloca aqui nesse sistema CFTV, eu vou incluir uma câmera Wi-Fi, vou incluir... Estrutura lá, botar só uma câmera para quebrar o galho. Uma câmera para quebrar o galho e tal. E a gente está vendo esse negócio tomar uma proporção maior, e eu já escuto de muitas revendas falando, olha, tem uma oportunidade gigante aqui, eu consigo ter um ganho tão bom quanto, né, o sistema CFTV, e trabalhar essa complementariedade não mais como um acessório, mas sim como uma solução que resolve em alguns casos, né, outros, a gente sabe que o sistema CFTV é muito mais robusto, mas em alguns casos, falando de residência no Brasil, se resolve a maioria dos casos. E está aí uma linha de oportunidade para revenda. Os pequenos comércios também, né? Exatamente isso. O cara que tem uma barbearia, uma loja de farmácia, uma padaria, né? Aquela pequena loja de conveniência. O Washington, e outra coisa que corrobora com essa informação que tu comentou é o número de certificações que a gente tem feito nos últimos anos aqui de casa inteligente. Então a Intelbras, ela tem essa parceria, né? O ITEC é o nosso formador de profissionais hoje, e a gente tem a certificação de casa inteligente que, de acordo com os dados aí que eu tive acesso, é uma das certificações que mais tem crescido na Intelbras hoje, porque as revendas estão entendendo o que o Washington acabou de comentar, que trabalhar somente com a parte de segurança eletrônica tem ficado muito comum, né? Como se fosse uma commodity mesmo de você trabalhar. Sim. Então, olhar para a casa inteligente como algo extra que você pode entregar para o seu cliente, de fato, tem sido aquele brilho no olho que você consegue levar para o cliente, de não levar somente uma configuração de produto, mas trabalhar com um sistema, uma solução. E aí a gente começa a entrar na tipos de produto que o cara pode ter dentro de casa, né? Eu gosto sempre de separar área interna, área externa, sim, e áreas comuns, digamos assim, né? Então, cara, olhando para a área externa, a gente tem vídeo porteiro inteligente. Perfeito. A gente tem câmeras externas, né? O ecossistema é muito grande. O ecossistema é muito grande. Controle de portão, né? Para você fazer o acesso do portão de forma remota. Uma série de produtos que você pode trazer para dentro da sua casa também, como interruptores inteligentes, tomadas inteligentes, o nosso controlador IR para você. O Washington sempre pega nesse ponto comigo, né? Assim, cara, a gente tem que arranjar uma forma, como é que nós vamos facilitar a informação para aquele cara que não é o controlador IR. Agora sim, eu entrei na minha casa, eu quero ter a sensação, né, de ter aquele clima gostoso, aquele clima de, tá a 25 graus, vamos ligar o ar-condicionado de forma automática, sem precisar ir lá, achar o controle e tal. Né? Então, sim, a gente tem todos esses equipamentos dentro da casa inteligente, da solução, para fornecer uma solução, de fato, bem robusta para alto padrão. E muitos outros, inclusive tu comentou da câmera agora, tem muita gente que não faz ideia de que a câmera a gente pode usar ela para fazer automação. Pode usar a câmera detectando o movimento para acender a luz, ligar uma TV, pode. Sim. Não é só uma câmera, ela faz parte do ecossistema, né, Gui? Perfeito, então, perfeito. Tudo se conversa, tudo se conecta, então é um ambiente muito grande para se explorar. Perfeito. E aí a gente falou agora dos nossos parceiros, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Que nem o Washington comentou. Sim, são produtos, na sua grande maioria, de fácil instalação, não há necessidade de uma instalação super complexa, mas, que nem a gente comentou, ainda assim existem insegurança dos nossos clientes. Então, quando vai, principalmente entra na parte elétrica de alguns produtos, a gente precisa de um parceiro. É aí que ele entra para aumentar o ticket médio dele, para fidelizar o cliente. Então aí ele consegue algo a mais, né, do que só oferecer uma caixinha. E parar também de se oferecer só uma caixinha, vou vender só uma câmera. Não, vende uma câmera, um interruptor, uma câmera, uma lâmpada. Começa a entrar nesse mundo. Isso. E aí, por isso que é importante falar sobre nossos parceiros revendedores,
Porque eu vejo que alguns parceiros, e são poucos, infelizmente, mas que isso começa a se multiplicar, que ele se aproprie dessas soluções e ele começa a divulgar. Né? Ele como revenda, olha, eu sou a revenda Exposec, o nome da minha revenda. E eu tenho um canal digital, eu tenho um acesso ao Instagram, um acesso às redes digitais, às plataformas digitais, para que eu comece a divulgar e chegar no consumidor final. O consumidor final, quando ele quer ver a sua câmera ou abrir a sua porta, ele fica numa solução muito simples, né? Sim. De ter a imagem no seu app ou de poder abrir sua porta à distância pela fechadura. Quando você consegue, a revenda consegue vender aquele algo a mais, né, da solução, ele começa a descobrir algo que para ele era muito intangível. Aquilo que você falou, né? Isso, você não tem noção. Não tem noção. É um Vai na revenda controle, mostrar. é um controle perimetral da piscina. Pô, infelizmente, quantos acidentes a gente viu nesse Brasil de crianças, né, perdendo a sua vida dentro de uma piscina. Então isso é muito, isso é traumático para quem é pai, né? E você poder ter uma solução tão simples que vai minimizar esse risco é muito importante. Você tem hoje todo um modelo de IA, né, vindo pela frente aí. É outro tema que eu já vou puxar. Isso, né? Isso aí eu vou deixar tu fazer a pergunta para a gente se jogar nela. Toda essa questão da IA descritiva que a gente está tendo, lançamos em março, essa solução, que são coisas que quebra esse paradigma, quebra aquela questão, não, a inteligência para mim, a casa inteligente é muito distante porque é só a câmera e abrir a porta. Não. É muito, 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 A cabeça muito mais das que pessoas isso. de não entender, né? Exatamente. Mas a revenda tem um papel fundamental, por quê? A revenda é aquela nossa última milha do consumidor final. Pra chegar nele. Isso. Então a revenda é aquele cara que vai poder chegar com uma outra solução qualquer e vai poder oferecer. Então se a gente tiver um exército como a gente tem de revendas, né, ligados aos nossos distribuidores, a esse ecossistema Intelbras, essa revenda perceber que ali é um caminho, há uma oportunidade dele vender uma solução diferente, de forma diferente, Um baita negócio. é um baita negócio, né? É um baita negócio. Ele já está na casa do cliente, ele conhece o cliente, basta apenas ele vender a solução da forma diferente. Boa, boa. E já que falamos em IA, né, tema muito em alta, principalmente por conta da vinda do ChatGPT. O IA já existe há um certo tempo, mas o ChatGPT popularizou tudo, né? E aí a gente vem incluindo algumas coisas de casa inteligente. Começamos, né, Gui, com aquele assistente virtual dentro do nosso aplicativo. Então, a pessoa que ela baixa o aplicativo da casa inteligente, né, Washington, ela consegue conversar com a IA, tirar todas as dúvidas. Que produto eu uso, como é que eu faço? Cara, isso aí já é... Automações. Se a revenda não faz, a gente vai A gente ajuda ela, né? ajuda ela um pouquinho. E agora a gente lançou o alerta descritivo também, né? Que é basicamente aquele alerta que quando a câmera pega o movimento, ela consegue descrever o que está acontecendo, né, Gui? É isso aí. Mas a gente tem mais coisa de IA, a gente já está lançando alguns produtos, preparando mais para o futuro, né? O que tem para dizer aí pro pessoal que está em casa? O que esperar sobre inteligência artificial da Intelbras? Ó, eu não sei se o Lohan vai liberar eu falar todos os spoilers que a gente tem aqui, né? Mas Ele já passou por aqui, ele já deu passou alguns, por aqui, ele já deu falou, alguns ele spoilers, falou. né? A gente está vindo com uma linha de interruptores inteligentes e tomadas inteligentes que cada vez mais a gente está embarcando a inteligência artificial dentro desses produtos, né? Hoje, a análise descritiva, de fato, ela consegue interpretar a imagem e trazer ali uma descrição bem adequada de o que está acontecendo naquele ambiente, né? Sim. Mas em alguns estudos e trabalhos que a gente está fazendo aí, de um spoiler que a gente já pode soltar, é que imagina ele não só descrever a imagem, mas ela entender que aquela pessoa é de fato o Washington, né? E automaticamente, né, muito em breve, o Washington, por exemplo, ele gosta de chegar em casa e ter uma temperatura adequada para o ambiente dele. Ou então ele quer que a iluminação acenda numa temperatura, né, num conforto É um cara que gosta de do conforto. jeito dele. Exatamente. Então, assim, a gente está indo para um caminho muito legal de inteligência artificial junto com casa inteligente, que as automações cada vez vão ficar mais customizadas para aquele tipo de usuário, né? Então isso obviamente não é uma coisa que está pronta agora no aplicativo, mas a gente está caminhando em direção a Já tá esse desenhando o caminho, né? caminho, sim. Exatamente. Pô, legal, bacana. Cada vez mais, Pereira, assim, na nossa ideia de roadmap de produto de soluções, é pensar assim, de que maneira eu consigo não aparecer na vida do cliente? Parece uma loucura, né? Mas de que maneira eu cada vez mais, através da tecnologia, da inteligência, eu passe despercebido na vida desse cliente. Então, se eu chego todo dia na mesma hora, todo dia eu ligo as mesmas luzes, as mesmas lâmpadas, vai chegar um momento que a inteligência ela vai conseguir entender isso e não vai você precisar mais fazer isso. Ela vai fazer sozinha. Boa. Então, isso vai nos dar o quê? Uma questão de, cara, eu sei que ela está aí, em algum lugar, faz parte do meu dia a dia, mas eu não preciso operar isso. Eu não Sim. preciso clicar no botão, apertar o botão, fazer uma configuração. Eu acho que esse é o grande caminho da IA.
Esse é o grande caminho dessa inteligência para dentro de casa. A gente tem vários movimentos repetitivos dentro de casa para tomar uma ação e esse se repete, né, ao longo dos dias, da semana. E quando a gente tem uma inteligência que ela faz isso, a gente consegue... Ela aprende esses comportamentos? Ela aprende esses comportamentos, a gente vê de fato que, bom, é nesse local, é nesse momento que a gente começa de fato a fazer essa diferença de IA. Entendi. Então a gente está chegando nesse nível de, digamos, um auto-learning, né? Então a inteligência vai aprender. É isso aí. Com a pessoa. E eu tava por fora, para ser bem sincero, tá? Mas fiquei surpreso. Que para mim, assim, ó, falando de novidade, né? De inovação, esse alerta de que para mim foi uma surpresa. Foi não falando só em Intelbras desse jeito, falando na empresa como um todo, uma coisa absurda. Né? Te entregar uma notificação exatamente, tu consegue buscar tudo aquilo que aconteceu, a cor da camisa de uma pessoa, a característica de um carro. Isso para mim foi incrível, mas a gente está evoluindo mais ainda. Exatamente, esse é o caminho que a gente está indo. A gente vê essa solução muito nos filmes lá do 007, nos filmes da Missão Impossível, né? Você olhava aquele reconhecimento facial, aquele negócio todo, e era um negócio muito distante. Nos últimos 5 anos, essa tecnologia ela veio para o mundo de segurança, mas ela veio muito embarcada em grandes softwares, né? Em softwares bastante pesados, em hardwares bastante pesados, né? Seja popularizando agora. Isso, seja no board da câmera ou seja em algum software, em alguma nuvem. Quando você traz isso para uma câmera Wi-Fi, para um modelo mais simples, para um ecossistema mais simples, né? E você começa a trazer tecnologia para um público que efetivamente talvez não tinha ideia de como é que isso funcionava, você fica surpreso. A gente lançou a questão dos avisos descritivos em março, como num MVP, tal, com um pequeno grupo de clientes, tal, né? E em abril, de fato, a gente abriu, trocadilho, Sim. A gente abriu para a nossa base de clientes poder optar, né? É um serviço que tem um valor, né, de mensalidade ali. É um valor que eu falo que é simbólico, tá? Simbólico, um valor muito simbólico ali. E ali você teve, já em abril, uma surpresa grata, né? No nosso banco de dados de gerenciamento de aplicações de assinaturas, gigantesco. Sim. Gigantesco. As pessoas começam a olhar e falam, nossa, isso aqui resolve minha vida. Sabia que um cara ficou parado mais de 30, 40 segundos, 1 minuto no portão da minha casa, né? Isso, receber um alerta, você indo para casa, né? Pega uma cidade como São Paulo, com alta periculosidade. Voltando na questão de segurança mais uma vez. Né? Volta na questão de segurança. E detalhe, um mês de graça, né? Isso, com um mês de graça. 30 dias 30 free. dias na faixa. Você, antes de chegar em casa, você recebe um pop-up, né? Alguém na frente da sua casa mais de 1 minuto. Você abre a câmera, vê a pessoa. Você já toma uma ação não reativa, mas preditiva. Sim. Exatamente. Né? Então isso começa a pegar um cenário mais global de segurança, da família, de vida. E eu acho que esse é o nosso grande propósito como Intelbras, né? Como é que a gente, em todas as frentes, de todas as formas, de todos os bolsos, né? Porque você tem soluções muito mais em conta como essa. Popularizou. Exatamente, popularizar. Somos um país de mais de 220 milhões de habitantes. A gente tem 16% de alguma coisa de casa inteligente nesse mundo Brasil, nesse continente Brasil. E aí você vê que tem uma oportunidade gigantesca. Eu vejo que hoje o que mais precisa ser é desmistificada a questão da complexidade, que não tem. Né? Porque, na verdade, o custo já chegou bastante acessível para vários lares brasileiros. Não, e assim, não só o custo, como a própria tecnologia em si, né? Então a gente vem de um tempo atrás onde, sei lá, 10 anos atrás era muito comum tu ter um problema com Wi-Fi. Lá no canto da minha casa não chega. Hoje a nossa solução evoluiu muito, os nossos produtos estão mais democráticos, então tá mais fácil de comprar. Então, de fato, eu acho que tudo passa pelo ponto de a revenda, né, reforçando esse ponto do Washington, de a revenda realmente explorar isso dentro da casa do usuário. Né, ele já está lá dentro, por que não oferecer mais um ponto, mais um produto para agregar dentro da oferta da revenda? Né? Sim, eu lembro também que tinha um dado de fechaduras, que lá, me falaram que lá na China, 100% das casas, basicamente, quase todas, têm fechadura digital. E aqui é pouquíssimas, então é mais uma oportunidade que a pessoa tem para entrar com a fechadura digital, que já é um produto muito legal, parar de usar chave, começar a entrar em casa com uma digital, isso já é muito legal. E aí, depois de dar o primeiro passo, a revenda tem o dever, né, de pelo menos oferecer, mostrar como funciona, né? Até porque quem começa com a porta, vai começando na porta, né, que é a porta de entrada, é a fechadura literalmente aí, e aí depois vai experimentando, obviamente, a câmera, depois vai para o interruptor inteligente, depois vai para um sensor de movimento, depois vai para um vídeo porteiro. Então, assim, acho que um ponto central aqui muito legal é que um diferencial da Intelbras é o ecossistema de casa inteligente é extremamente robusto, né? A gente não está falando de produtos isolados
que não se conversam. Não, muito pelo contrário. A gente está falando de um ecossistema extremamente robusto e que daí a gente entra num ponto de novo de segurança, que é em quem você está confiando a imagem que está sendo gravada, em quem você está confiando o acesso da sua casa. Então a gente está falando de uma marca de 50 anos de existência, né? Uma marca extremamente robusta que tem centenas de instrutores aí espalhados pelo Brasil para apoiar as revendas, né? Então acho que tudo isso traz uma robustez assim, muito grande e a confiança que a revenda precisa para instalar o produto. Qualquer revenda que vai ver esse episódio aqui sabe que qualquer produto eletroeletrônico já teve algum problema alguma vez. Mas esse cara, ele tem a confiança da marca de ele pode, tanto pelo aplicativo, perguntar para como é que resolve, ele pode ligar para o suporte da Intelbras, ele pode dar um toque no distribuidor dele. Então, assim, a gente realmente é uma marca que ajuda o parceiro a se desenvolver. E a Casa Inteligente é esse empurrão para a revenda continuar se desenvolvendo, né? Então, acho que tudo isso se conecta com o objetivo da Intelbras, que é solução conectada e o parceiro da Intelbras junto para crescer junto, né? Pô, verdade, ponto importantíssimo. A gente falou das soluções, mas a empresa em si, a Intelbras, baita empresa, baita parceira, não só do nosso cliente, como dos nossos próprios parceiros. Quem falou suporte, a gente tem garantia, a gente tem toda aquela confiabilidade. Eu que vim do suporte, recebi já a ligação perguntando, tá, e vocês têm acesso às minhas imagens? A gente não tem. Isso. Ninguém tem, porque a empresa é segura de fato, né? Exatamente. É um ponto que eu queria reforçar, que o Gui comentou, Pereira, porque assim, hoje quando a gente olha, a gente está aqui no estúdio da Exposec, né, numa feira gigante de segurança eletrônica, a gente vê centenas e milhares de outras empresas, né, no mercado brasileiro, e a gente não vai falar mal dos outros, vai falar bem da Intelbras, né? Boa, perfeito. Então, nesse falar bem da Intelbras, a gente tem um compromisso, né, com a comunidade, um compromisso com as revendas e com nossos clientes, porque a gente não vende só um ecossistema de casa inteligente. A Intelbras é uma marca que tem 50 anos no Brasil, são mais de 2.200 SKUs, mais de 2.200 produtos no mercado. É uma empresa que está em 98% do território brasileiro, com algum ponto de contato. Sim. Né? Então, isso nos dá uma robustez de fazer com que a gente consiga valorizar isso. Né? Eu sei que é muito difícil quando a gente olha um posicionamento de preço diferente, né, de A e de B, e como mas está muito diferente em Intelbras desse outro produto XPTO. Aí volta na pergunta do Gui, quem você quer confiar? Isso. Então entenda que a gente já teve vários exemplos, né, de pessoas próximas a nós, né, vizinhos, parentes e tal. O cara foi lá e comprou um outro produto XPTO. Aí quando foi querer a imagem não funcionou, não resgatou, quebrou. E aí, devia ter comprado em Intelbras. Então assim, a gente não está falando de um produto que ele é um parafuso, né? É uma porca, é uma torneira, não que não seja importante. Mas a gente está falando de algo que ele detecta a imagem, algo que ele grava a imagem, algo que ele dá acesso, é um produto que dá acesso a uma outra pessoa a entrar dentro do meu imóvel, né? Olha o nível de segurança, o nível... Não só a câmera, né, Washington? Não só a imagem, a própria fechadura também faz esse papel de dar acesso direto à sua casa, né? Isso. Então, assim, tem vários e vários exemplos até de amigos e algumas situações até de construtoras onde comprou a fechadura mais barata porque, era 2 vezes mais barato e esse sentimento de, é vantagem pra mim, né? Então vou levar. Às vezes mas 5% assim, mais barata. Não deu 3 meses. E o cara volta atrás para falar, como é que eu faço agora para voltar para a Intelbras? Então, assim, esse ponto, eu considero extremamente importante porque, diferente de muitas empresas que já passaram até nesse mercado de casa inteligente, a Intelbras continua e continuará. A gente é uma empresa perene que vai continuar avançando muito em casa inteligente. Em câmeras, em fechaduras, em videoporteiros, em interruptores. E somos líderes em muitos desses segmentos aí. Perfeito, sim, exatamente. Perfeito. Lembrando, né? E esse olhar eu sempre reforço, né? O produto ele quebrou e você trocou, talvez você vai ter um transtorno de vir uma visita técnica e tudo mais. Beleza, você pagou a metade, vai comprar uma outra e na média saiu igual. Mas eu sempre coloco no risco que não é o produto quebrar, né? É o cara de fato conseguir invadir a tua casa através de uma fechadura, né? Pegar uma imagem do teu filho de 3, 4 anos, talvez um momento íntimo da família. E aí, qual é o custo disso? Então, o produto por si só, ele se torna um custo irrelevante, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Junto com isso, queria valorizar aí também nessa questão da Intelbras do ecossistema, né? Hoje, a gente sempre brinca, né? Que o cara que tem
fazer um jabá aqui para 2 outras marcas, né? Então, se você tem um ecossistema da Samsung, se você tem um ecossistema da Apple, você dificilmente sai, né? Você troca o telefone, continua naquela empresa, porque a tua nuvem está ali, as tuas fotos estão ali, então tem todo o teu ecossistema. Então, quando você vem também para o mundo de casa inteligente, é mais certo como o sol vai nascer amanhã que você não vai ter só um produto. Isso. Você pode começar com fechadura digital, mas você vai ter um sensor de abertura, você vai ter um alarme de incêndio, você vai ter uma câmera, você vai ter algum outro produto. E deixa eu te falar uma coisa legal. Eu sei que tu sabe, mas eu vou fingir que tu não sabe. Claro! E tu sabia que a gente está conectado com os principais ecossistemas do mundo de casa inteligente? Sim. Inclusive a Samsung. Então, assim, SmartThing. essa é uma parceria muito legal, né? Que tu teve até o prazer de fazer um podcast recente sobre isso, né? E a Intelbras, obviamente, por ser uma empresa que preza muito pela qualidade e pela segurança, a gente não vai conseguir se integrar com qualquer um do mercado. Não é esse o nosso objetivo, porque a gente quer segurança, credibilidade. Mas com o Samsung, com a Amazon Alexa, com o Google, a gente entende que faz todo sentido porque o mundo está conectado nesses caras, né? Então, assim, a Intelbras é uma das poucas empresas que tem essa integração nativa do ecossistema de casa inteligente com essas 3 big techs que a gente fala, né? A Samsung aí, hoje, por exemplo, a Intelbras não vai ter uma máquina de lavar louça? Acho que não, né? Não, acho que não. Pelo menos não agora. Ideia. Mas assim, por que não fazer alguma integração da máquina de lavar louça inteligente da Samsung com a fechadura da Intelbras, com a câmera? Isso já é possível hoje, né? Então, acho que a Intelbras, ela tá indo para esse caminho de cada vez mais ter uma segurança muito forte dos produtos que a gente tem domínio, mas jamais se fechar a esses grandes ecossistemas do mundo, né, que são hoje Samsung, Amazon Alexa e o próprio Google, de você fazer integrações, né, e outros tipos de configuração nesse ecossistema. Sem abrir mão da segurança. Sem abrir mão da segurança jamais. Perfeito. Exatamente isso. Senhores, maravilhosa conversa. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Bom, Eu acho que, voltando ali sobre mais uma pauta sobre o assunto das revendas, né? A ajuda deles é muito importante, sim. mas assim como eles nos ajudam, a gente ajuda eles também. Então, Certeza. eu acho que esse é o principal ponto para as nossas revendas que estão aqui na ExpoSec com a gente, que estão nos acompanhando aí também. Né? Isso tudo que a gente falou, acho que para revenda, vale o reforço, porque isso é uma argumentação de venda para a revenda. Sim. Né? A revenda, ela, quando escutar esse podcast, saber um pouco mais das informações, ela vai poder também bater no peito e falar, olha, existe uma diferença de marca A e marca B, mas nessa marca A, que é a Intelbras, nós temos uma confiança, porque tem isso, porque tem aquilo outro. Tem um pós-venda, tem uma lista questão... é grande. A lista é grande, e vai, né? Então, eu acho que isso daí faz com que, primeiro, que a revenda mais quer na vida é não precisar voltar na casa do cliente para fazer um reparo. Ela quer voltar para vender uma outra solução. Isso. Agora, para reparar uma fechadura que deu problema, uma câmera que não funciona, uma imagem que não subiu, isso para ela é prejuízo. Isso. Né? Isso muitas vezes está ali o valor do serviço que ela alocou naquela primeira visita, uma revisita para manutenção, está o valor do ganho da revenda. Então a revenda, tendo todo essas argumentações, vai dar para ela também uma credibilidade. Falar, olha, cara, eu vou fazer um serviço, eu sei que esse serviço vai ficar bem feito, porque eu confio na qualidade do produto, né? Confio na minha força de serviço de instalação, né? Porque parte ali é isso, né? Ele é capacitado para isso. Acho que essa é uma boa casadinha Intelbras com revenda. Boa. Eu tenho 2 sugestões assim para dar para revenda que quer começar, talvez tá um pouco perdido e tá assim, putz, isso que o Washington falou é legal pra caramba, que o Guilherme falou é legal, mas por onde eu começo? Uhum. Eu acho que assim, o primeiro ponto é se capacitar. Então, assim, a gente tem hoje cursos técnicos, certificações, seja online, seja presencial, através dos nossos parceiros distribuidores, que a revenda pode buscar essa certificação. Sim. E o ponto mais legal e super fácil de fazer é, coloca na sua própria casa. Né? Começa usando o produto na tua casa. Então, coloca uma fechadura na tua casa, compra uma câmera amigo da Intelbras, coloca na sua casa, coloca um interruptor inteligente, comece a brincar com os produtos na tua própria casa e transforma ele no showroom para o teu próprio cliente. Porque o teu vizinho, depois que tu botar a fechadura... Ah, é igual pipoca. É igual pipoca, cara. O cara vai querer. Então, assim, eu acho que isso é extremamente importante de... Como é que eu vou começar a colocar uma coisa na casa do meu cliente sem testar eu mesmo, né? E a gente sempre fala que o melhor showroom é o teu próprio. Então, convidar, às vezes, até um cliente para cara, deixa eu te mostrar lá em casa como é que funciona. Abrir a porta, pum, liga a luz. Alexa, funciona. Cheguei, pum, liga o ar-condicionado. Acho que tudo isso ajuda, tudo isso né, faz Washington? sentido. Acho que isso ajuda. E uma outra dica aqui também para ele, que vai também ajudar a revenda, é assim, nós temos no Brasil, são mais de 30 mil pequenas e médias construtoras.
no Brasil. Muito bom. Bastante, pô. É muita construtora. E essas construtoras dependem ou de alguém que vende o produto de instalação ou alguém que instale. Perfeito. Então, assim, a revenda, se eu fosse uma revenda, além dessa dica que o Gui deu, eu pegaria uma segunda dica de procurar e pesquisar construtoras pequenas e médias da minha região Maravilhoso. para que eu possa oferecer a minha solução de casa inteligente. Pessoal, instalar uma fechadura hoje está na casa de 200, 300, 350 reais. Né? Então você pega um prédio de 50 apartamentos, 60 apartamentos, 100 apartamentos, olha quanto é que você consegue fazer. Em uma semana você instala todo o prédio, olha quanto você ganha numa semana. A oportunidade está aí. Eu lembrei de mais uma dica rapidinha aqui, que é construtora, mas a gente é muito forte em condomínio. Então, assim, muitas Boa. vezes a gente está no condomínio, né? A revenda já está no condomínio. Fazendo uma manutenção, um contrato de Já manutenção. tem um contato lá com o síndico, que tem a faixa, tranquilo para chegar e abrir lá. Cara, Vai na Assembleia levar a solução. puta, Boa, vai na Assembleia levar uma câmera, Wi-Fi. Só que para isso que o Washington falou dar certo, tem que se capacitar. Né? Não adianta o cara Isso. chegar lá para fazer a venda, mas não ter a base técnica. Isso. Então, assim, se capacita e vai buscar as oportunidades que, se ele for num condomínio hoje, fizer lá a propaganda Isso. para 50 residências lá do apartamento, cara, 25 vão querer a fechadura, vão querer o interruptor. Bom, revenda, não espere o telefone tocar. Não espere o telefone tocar. Corre atrás. Corre atrás. Tem Boa. muito dinheiro nesse mercado. Boa, e para você que está assistindo a gente, já que falamos dos cursos, cursos.intelbras.com.br, tanto os presenciais quanto os online. Os online são todos gratuitos, pode ir lá se capacitar, fica à vontade. Ou que nem o Gui falou, a gente tem também os distribuidores, os canais próximos, você pode ir lá fazer um curso presencial se você se sentir mais seguro. E senhores, agradeço de coração a presença de todos vocês aqui, foi um bate-papo muito bom. Obrigado, Para o Pereira. nosso parceiro que está assistindo a gente, espero que tenha sido de valor todas essas dicas que a gente deu. E continue acompanhando a gente aqui para os próximos podcasts, que esse primeiro dia vai ser só sobre soluções de casa inteligente, Intelbras do seu jeito. Agradeço mais uma vez a participação dos dois e até a próxima. Valeu. Valeu. Pessoal.